Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Comemoramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Ela que foi preservada da mancha do pecado original pelos méritos de Cristo, porque Deus não poderia nascer no pecado. Jesus, sendo Filho de Deus, também é Deus e não pode nascer no pecado, não pode estar ligado a alguma origem do pecado. Por isso Maria foi preservada da mancha do pecado original. Ela não traz esse pecado no qual nós vimos na primeira leitura, do pecado de Adão e de Eva. Ela própria foi preservada desse pecado, para que pudesse gerar o Filho Jesus Cristo, nosso irmão Jesus Cristo, o qual depois nos deu a adoção filial com Deus. Por isso que nós somos chamados também filhos de Deus. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Maria era uma mulher comum.
Não era uma mulher qualquer. Era uma mulher como qualquer outra. Aliás, se diz que era jovem, uma adolescente, provavelmente, 16 anos. Por volta dos 16 anos, vivia uma vida comum, uma vida normal. E eis que o anjo apareceu a essa menina. E a primeira coisa que o anjo diz é: não tenhas medo. Não tenhas medo. Imagina que se um anjo aparece para nós e fala que nós temos uma missão, que Deus nos predestinou para sermos, para realizarmos algo no projeto dele, algo que ele pensou desde sempre e pensou que nós, que eu, que você, fazêssemos parte desse projeto. E ela tinha apenas, provavelmente, cerca de 16 anos, não era muito adulta. Para aquele tempo, talvez 16 anos já era um pouco mais avançada a idade, mas não era tanto madura. Então, ela se sentindo também próprio impotente diante do anúncio do anjo, ela teve receio. Se perguntou: mas como pode acontecer isso? Como pode o Senhor pensar, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que quando fala se estremece todas as montanhas, aquele que quando fala se lançam fogos? Como é que aquele Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, aquele que criou tudo, como é que ele pode pensar numa pessoa tão insignificante, numa pessoa tão comum como eu? Então Maria teve medo, como tiveram medo todos aqueles que antes dela tiveram também algum anúncio de algum anjo. E a primeira coisa que se deve vencer é próprio este medo, que em Maria não era tão grande, que em Maria era mais uma dúvida do que de fato um medo. Mas a primeira coisa que nós precisamos vencer é o medo, porque o medo não nos deixa realizar o projeto de Deus na nossa vida. Deus, ele tem o seu projeto para cada um de nós. Não vai mandar um anjo para anunciar o seu projeto, mas dentro do projeto de Deus, todos nós fomos pensados de uma forma toda particular. Só que nós, por causa do medo, por causa das dúvidas, por causa das incertezas, nós não realizamos o projeto de Deus. Assim como Adão e Eva, que o Senhor Deus disse: não comais, apenas não comais dessa fruta, do fruto desta árvore, o resto pode comer tudo. Nós também não damos ouvidos à palavra de Deus. Nós também nos colocamos na desobediência. E quando nos colocamos na desobediência, quando não escutamos a palavra de Deus, nos vem o medo. Nos vem o medo porque nós sabemos, temos consciência lá no fundo de que nós não somos à altura, não somos dignos, não somos merecedores. Mas Deus nos fala através do anjo, por meio do acontecimento de Maria, do anúncio que ele fez a Maria, que nós devemos vencer esse medo.
que nós devemos vencer o medo para voltarmos a obedecer e a realizar o projeto de Deus. Para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida e na vida da humanidade. O medo nos faz pensar em nós, nos faz pensar de forma egoísta. O medo faz eu apenas pensar em mim mesmo, em proteger a minha vida, em ver o que é bom para mim. E Deus não pensa no que é bom para mim, Ele pensa no que é bom para todos. E quer o nosso sacrifício, quer o nosso despojamento, quer que nós nos desprendamos do nosso eu, que não fiquemos vivendo como centro da nossa vida nós mesmos, mas o centro da nossa vida deve ser o Senhor Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida, Ele deve ser o importante na nossa vida. E se Ele é o importante da nossa vida, não importa se um pisa no meu pé, não importa se um me xinga, se um me ofende, se um me dá na minha face, porque o importante é ser glorificado o nome do Senhor Deus. Este é o importante. O importante é manifestar a nossa fé, não o nosso orgulho. Porque quando um nos bate, quando um nos fere, quando um nos ofende, ofende o nosso orgulho de pensarmos que somos alguma coisa, que somos alguém. E na realidade nós somos enquanto somos em Deus. Nós não vivemos por nós mesmos. Nós somos enquanto Deus pensa em nós. Se Deus por 1/1000 de segundo parar de pensar em nós, nós desaparecemos, deixamos de existir. E se nós existimos, é porque Deus, Ele pensa em nós. Nós só existimos em Deus. Nós só somos em Deus, não somos por nós mesmos. Então todo o nosso orgulho, nossa prepotência em querer ser alguém, isso tudo é vão. Isso tudo é baseado sobre ilusão. Ilusão, não sobre realidade. Então vencer o medo, porque a nossa confiança não deve ser sobre a nossa força. O que uma menina, uma mulher de 16 anos, por volta de 16 anos, poderia fazer? Que força uma mulher numa sociedade onde a mulher era ignorada? O que uma mulher poderia fazer? A força é em Deus. Ela também tinha as suas inseguranças, só que tinha a sua esperança e a sua confiança no Senhor Deus. E é isso que faz dela a mãe do Senhor, porque não confiou no seu poder, não confiou na sua força, não confiou na sua capacidade, confiou no projeto de Deus, que Deus iria capacitar ela para aquela missão que Ele pensou desde o início, que desde o nascimento dela, ela foi preparada para aquele momento, para essa missão de ser mãe do Salvador. E se Deus pensou desde o início, se preparou ela desde o início, ela entendeu que Ele ia dar capacidade a ela para realizar todo o projeto de Deus.
é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a coragem, a inteligência e tudo o que precisamos para realizar esse projeto de Deus. Não somos nós. Por isso não devemos ter medo, devemos ter confiança, nos entregar ao Senhor Deus e procurar, sobretudo, não a nossa glória, a glória de Deus. Procurar realizar na nossa vida a glória de Deus. Tudo seja para a sua glória de Deus. Porque, como São Paulo ele também diz, nós somos predestinados, nós somos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Nós somos predestinados a isso. Então a santidade não é algo que não está ao nosso alcance. Se nós deixamos nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso eu, e procuramos viver para Deus, Deus nos capacitará a vivermos na santidade. Mas para isso precisamos nós buscar esta unidade com Cristo, esta intimidade com Cristo. Precisamos nós ter essa coragem de colocar Cristo no centro de nossa vida, dedicar o nosso tempo a Ele, colocar um tempo de oração, saber também suportar o peso do nosso dia a dia por amor a Cristo, saber também sofrer as injúrias, sofrer as injustiças por amor a Cristo. Quer dizer, viver por amor a Cristo, não por amor a nós mesmos, porque assim Deus ele fará tudo, ele será o tudo em nós e realizará tudo por meio de nós. Por isso, irmãos, precisamos escutar mais a voz de Deus, não escutar a voz do mundo, não ser enganados pelo mundo. Vimos na primeira leitura, a serpente enganou Adão e Eva. Eles deram ouvidos à mentira, deram ouvidos à pessoa, à serpente que queria levar o homem à perdição. Quanta mentira nós escutamos hoje, quantas mentiras se escuta e a verdade se passa como mentira. Se vocês analisarem o que isso acontece no mundo, é hoje, é o que acontece hoje. Dizem que o que é verdade é uma mentira, porque eles estão querendo aprisionar a verdade, estão querendo calar a verdade, e quem fala a verdade é perseguido, é calado. Mas isso já aconteceu antes na humanidade, já aconteceu várias vezes, mas recentemente aconteceu na Alemanha, com Hitler, que começou a calar aqueles que diziam a verdade e começou a inculcar uma mentira, e assim começou a aprisionar os judeus, começou a matar os judeus, começou a criar distinção. E é o que está acontecendo hoje. Nós devemos seguir a Cristo, a Cristo. Devemos escutar a palavra de Deus, não escutar mentiras.
A palavra de Deus ilumina os nossos caminhos, ilumina a nossa inteligência. A palavra do inimigo nos coloca medo. A palavra do inimigo nos faz nos trancar, nos faz pensarmos somente em nós. Deus disse a Ananias: vai e vai batizar Saulo, que está em tal lugar. E o que Ananias disse? Falou: puxa, mas aquele veio para matar a nós cristãos. Como é que eu posso ir lá batizar aquele? Ele vai me matar. E Deus disse: não, pode ir, porque eu mostrei a Saulo o quanto ele ia sofrer por amor a mim. E quando chegou lá, Ananias disse: irmão, não tratou ele como inimigo mais, como irmão, e o batizou. E Paulo, que sabia o quanto, e Saulo, que sabia o quanto ele ia sofrer por amor a Cristo, não teve medo. Não teve medo. E o quanto Saulo sofreu, Paulo sofreu por amor a Cristo. Quantas vezes foi apedrejado, pensaram que estava morto. Quem segue a Cristo não tem medo, porque não pensa em si, mas pensa no projeto de Deus, que Deus predestinou a todos a sermos santos e irrepreensíveis, não por nós mesmos, mas pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos dá a força, a coragem para realizarmos a nossa vida, o projeto dele, não o nosso projeto, o projeto dele. Por isso, irmãos, nesse dia da Imaculada, podemos ter essa certeza que nós, por nós mesmos, não somos capacitados a nada, mas Deus capacitará a nós a realizarmos na nossa vida o projeto dele. Se nós vencermos o medo, se nós abrirmos o nosso ouvido à sua palavra, se nós não acreditarmos em mentira, se nós tirarmos de nós, do centro da nossa vida, o nosso eu, e colocar no centro a Cristo, e buscar conhecer verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, Ele realizará na nossa vida o seu projeto de amor, que passa também pelo sofrimento. Cristo sofreu, por que nós não podemos sofrer um pouquinho? Isso não é sinal de maldade de Deus, é sinal do amor dele, porque Ele quer nos transformar em pessoas puras, santas, irrepreensíveis, diria imaculados, assim como Maria, porque no céu, no paraíso, não se entra com o pecado. Precisamos nos purificar, ou purificamos aqui nessa terra, ou nos purificaremos no paraíso, aliás, no purgatório. Mas o purgatório é mais difícil, o sofrimento será bem maior e bem mais demorado, porque lá o tempo é outro, é diferente do nosso tempo. Por isso, irmãos, pensamos o medo, procuremos escutar a voz do Senhor, procuremos compreender o projeto que Deus tem para cada um de nós e procuremos realizá-lo na nossa vida. Buscar conhecer verdadeiramente a Cristo, para que Cristo
reine não só na nossa vida, não só na minha vida, mas na humanidade inteira.